Existem momentos em que o véu entre o céu e a terra se torna tão fino que a alma quase pode tocar o divino. E o dia 25 de janeiro guarda um desses mistérios profundos que o Padre Pio conhecia como ninguém. O que aconteceu na estrada de Damasco com São Paulo não foi um evento isolado, perdido no tempo, mas um mistério vivo que o Santo dos Estigmas guardava em segredo e que agora, neste exato momento, pode estar batendo à sua porta. Padre Pio advertia que existe um sinal físico e espiritual, uma sensação específica que muitos confundem com cansaço ou ansiedade, mas que na verdade é a mão de Deus agindo em sua alma, exatamente como agiu no apóstolo das gentes. Se você sentiu um calor súbito no peito, uma inquietação inexplicável ou uma clareza repentina em meio ao caos neste dia, e saiba que sua vida está prestes a ser transformada por um chamado que não pode mais ser ignorado. O que vou lhe revelar agora é uma verdade guardada sob 7 chaves, algo que o Padre Pio sussurrava apenas aos seus filhos espirituais mais próximos para prepará-los para uma grande virada de destino. Pare tudo o que você está fazendo agora. Peço que você se afaste do barulho, silencie o seu celular e feche a porta do seu quarto, pois o que será dito aqui não pode ser ouvido por ouvidos distraídos. É uma questão de urgência para a sua alma. Antes de revelarmos esse segredo místico, faça um ato de entrega e compromisso espiritual. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: Senhor, que eu veja a luz, para que as escamas caiam dos seus olhos. E deixe também o seu like como um sinal de reverência a este conhecimento sagrado que está prestes a chegar até você. Agora respire fundo, porque vamos mergulhar em um dos segredos espirituais mais profundos que a Igreja celebra neste dia 25 de janeiro. Durante séculos, a liturgia católica marca esta data como a festa da conversão de São Paulo. Mas o que poucos sabem é que o Padre Pio, através de suas visões místicas e de sua intimidade com o mundo invisível, descobriu que o evento de Damasco não foi um milagre único e distante. Foi um modelo, um padrão divino que Deus repete na vida de almas escolhidas quando precisa arrancá-las do caminho da perdição e lançá-las numa missão específica de salvação. O Santo Capuchinho ensinava que os sinais físicos e espirituais que acompanharam a queda de Saulo não eram mera teatralidade celestial. A luz que o cegou, o calor que o derrubou, a voz que o chamou pelo nome, tudo isso são formas concretas que Deus usa para romper a barreira da nossa surdez espiritual. E reconhecer esses sinais quando eles chegam não é questão de curiosidade mística, é questão de salvação eterna. Muitas almas passam pela vida inteira recebendo esses chamados divinos e os confundindo com perturbações naturais, perdendo assim a única chance de cumprir o propósito para o qual foram criadas. Você já sentiu, talvez neste exato dia 25 de janeiro, ou em algum momento crucial da sua vida, um calor inexplicável no centro do peito que surge do nada enquanto você reza ou pensa em Deus? Você já experimentou uma inquietação profunda que não tem causa aparente, uma insatisfação com tudo que antes te satisfazia, e um desejo urgente de mudar de vida, mas sem saber exatamente como? Você já teve momentos de clareza repentina onde verdades sobre sua própria alma aparecem diante de você com uma nitidez quase dolorosa? A maioria das pessoas racionaliza tudo isso. Acham que é ansiedade, estresse acumulado, cansaço físico, pressão alta, síndrome do pânico. Correm para o médico, tomam remédios, tentam acalmar a mente com distrações. E enquanto isso, a voz de Deus grita dentro delas e elas simplesmente não conseguem ouvir porque a cultura moderna nos ensinou a traduzir tudo em termos psicológicos e físicos, bloqueando completamente nossa capacidade de compreender a linguagem sobrenatural. Mas o que você está sentindo pode ser exatamente o que São Paulo sentiu naquele dia na estrada de Damasco.
O Padre Pio revelou aos seus filhos espirituais mais próximos que existem 7 significados espirituais profundos sobre os sinais que Deus envia no dia 25 de janeiro e ao longo de toda a jornada de conversão radical. Cada um desses significados carrega uma mensagem específica capaz de transformar uma alma da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. E o 7º significado, aquele que vou revelar só no final, é o mais poderoso e decisivo de todos. Era guardado pelo Santo dos Estigmas como um tesouro sagrado, compartilhado apenas com aqueles que demonstravam estar prontos para carregar a cruz mais pesada. O primeiro significado que Padre Pio ensinou é este: a luz que cega para fazer ver. Quando Saulo foi derrubado do cavalo, aquela luz celestial o deixou completamente cego por 3 dias. Parece contraditório. Mas foi justamente a cegueira que o fez enxergar pela primeira vez a verdade sobre si mesmo. Padre Pio explicava que Deus, em sua sabedoria infinita, às vezes precisa nos tirar todas as nossas certezas humanas para que possamos finalmente ver o que realmente importa. Você perdeu recentemente o emprego que achava que era sua segurança? Deus pode estar tirando suas falsas certezas. Terminou um relacionamento que você idolatrava? Pode ser o Senhor removendo um ídolo que te impedia de vê-lo. Perdeu saúde, dinheiro, status social? Antes de se revoltar, pare e pergunte: será que Deus está me cegando das coisas terrenas para que eu finalmente enxergue as celestiais? A própria Escritura comprova isso em Atos capítulo 9, versículos 3 a 9, onde vemos Saulo caído, cego, dependente, completamente despojado de seu orgulho de fariseu. E era necessário esse despojamento para que ele nascesse de novo como Paulo, apóstolo de Cristo. Havia uma mulher em São Paulo chamada Teresa dos Anjos, que nos anos 50 consultou Padre Pio por correspondência. Ela era professora universitária, altiva, orgulhosa de sua inteligência e posição social. Um dia, sem aviso, desenvolveu uma doença nos olhos que a deixou com visão extremamente turva, quase cega. Os médicos não encontravam causa. Ela ficou desesperada, revoltada com Deus. Mas ao escrever para Padre Pio pedindo oração para a cura, recebeu uma resposta que a desconcertou. O santo escreveu: "Minha filha, Deus está tirando a luz dos seus olhos carnais para que você finalmente veja com os olhos da alma. Não peça cura antes de entender o que ele quer mostrar." Teresa ficou furiosa com a resposta, mas algo dentro dela começou a mudar. Na escuridão forçada, começou a rezar de verdade pela primeira vez na vida. E em 3 meses de oração profunda, ela teve a experiência de conversão mais radical. Viu claramente como havia vivido décadas inteiras em orgulho espiritual, desprezando os pobres, usando sua inteligência para humilhar outros. Quando finalmente se confessou e entregou tudo a Deus, sua visão voltou completamente. Mas ela nunca mais foi a mesma. Abandonou a cátedra universitária e dedicou o resto da vida a alfabetizar crianças pobres nas favelas. A cegueira temporária tinha sido o maior presente de Deus. O segundo significado é o calor no peito, como sinal da presença divina. Padre Pio orientava seus dirigidos espirituais a reconhecerem esse fenômeno específico. Quando uma onda de calor súbito e inexplicável toma conta do peito, especialmente na região do coração, e acompanhada de uma sensação de presença invisível mas real, isso não é palpitação nem refluxo. É Deus ou seu anjo da guarda querendo transmitir uma mensagem urgente. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, os discípulos de Emaús descrevem exatamente isso quando dizem: "Não ardia nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?" Esse ardor no coração é linguagem antiga que Deus usa para se comunicar com almas escolhidas. Padre Pio vivia isso constantemente. Testemunhas relatam que durante a missa seu rosto ficava vermelho, transpirava intensamente, e ele segurava a mão no peito como se algo queimasse por dentro.
Eram momentos em que Cristo se fazia presente de forma tão intensa que o corpo físico mal suportava. E ele ensinava que quando você sentir isso, principalmente neste dia 25 de janeiro, e pare imediatamente tudo o que está fazendo e pergunte: Senhor, o que tens a me dizer? O terceiro significado que o santo revelou é a inquietação espiritual como chamado à missão. Existe uma inquietação que vem do demônio, que é pura angústia sem sentido. Mas existe outra inquietação que vem de Deus, e esta tem características específicas. É uma insatisfação santa com a vida que você está levando. É um desconforto profundo com seus próprios pecados. É uma incapacidade de continuar vivendo de forma medíocre quando Deus te criou para a santidade. Paulo descreve isso em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, quando diz que tudo que antes considerava ganho, agora considera perda por causa de Cristo. Quando Saulo teve o encontro com Cristo em Damasco, ele não conseguiu mais voltar a ser quem era. A inquietação santa não o deixava em paz. Ficou 3 dias sem comer nem beber, em oração intensa, completamente perturbado pela presença de Deus. Essa mesma inquietação divina visita almas que Deus quer arrancar da acomodação espiritual. Se você tem sentido nos últimos tempos que não aguenta mais viver do jeito que está vivendo, se seus antigos prazeres não te satisfazem mais, se até mesmo suas práticas religiosas mecânicas começam a te parecer vazias, preste atenção. Deus pode estar retirando sua paz superficial para te despertar para uma missão que só você pode cumprir. Se você está descobrindo verdades sobre sua própria alma que nunca percebeu antes, se está tendo revelações sobre o quanto Deus te ama e o quanto você tem desperdiçado esse amor, escreva aqui nos comentários: Padre Pio, e interceda para que eu reconheça o chamado que Deus me faz neste dia 25. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está vivendo essa inquietação santa, mas não sabe o que fazer com ela. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar aquela alma da confusão espiritual. Mas será que tudo isso tem mesmo fundamento bíblico sólido ou é apenas misticismo exagerado? Vamos mergulhar agora nas Escrituras Sagradas para entender teologicamente o que estamos falando. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 19, temos o relato completo da conversão de Paulo. Ali vemos que Deus agiu de forma dramática, justamente porque a alma de Saulo precisava de conversão radical. Ele estava no caminho da perdição eterna, perseguindo a Igreja de Cristo com ódio fanático. E Deus precisou intervir de forma extraordinária. E essa intervenção sempre vem acompanhada de sinais físicos e espirituais reconhecíveis. A luz, a voz, a queda, a cegueira, o jejum forçado, tudo isso são marcas do toque direto de Deus numa alma. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo revela algo ainda mais profundo. Ele diz que Deus o separou desde o ventre materno e o chamou por sua graça para revelar seu Filho nele. Isso significa que mesmo quando você estava longe de Deus, mesmo quando vivia em pecado, Deus já tinha um plano específico para a sua vida, uma missão que só você pode realizar, e Ele esperava o momento certo para te alcançar. Chegamos agora ao quarto significado, um dos mais íntimos e pessoais: a voz interior que chama pelo nome. Quando Saulo foi derrubado, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, e por que me persegues? Cristo não disse, ei você ou fariseu. Ele chamou pelo nome 2 vezes com intimidade e urgência. Padre Pio ensinava que Deus faz exatamente isso com cada alma que Ele quer converter radicalmente. Ele chama pelo seu nome, não com voz audível necessariamente, mas com uma clareza de consciência tão forte que você sabe, sem dúvida alguma, que está sendo pessoalmente chamado. É como quando você está numa multidão e, de repente, alguém grita seu nome. Você se vira instantaneamente porque reconhece que aquele chamado é para você especificamente.
A mesma coisa acontece no mundo espiritual. De repente, no meio da sua rotina, você sente uma certeza interior absoluta de que Deus está falando diretamente com você sobre algo específico. Pode ser sobre um pecado que você precisa abandonar agora, e sobre um perdão que precisa dar, sobre uma vocação que está fugindo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, Jesus diz: Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz. Havia em Recife um homem chamado José Ferreira, que nos anos 60 vivia vida dupla. Era casado, pai de família, frequentava a missa aos domingos, mas tinha amante escondida há 5 anos. Um dia, enquanto dirigia sozinho, sentiu algo inexplicável. Uma voz interior, clara como cristal, disse dentro da sua consciência: José, você está me traindo. Escolha agora. Ele ficou tão assustado que parou o carro no acostamento tremendo. Não era a voz audível, mas era mais real que qualquer som que já tinha ouvido na vida. Desesperado, foi procurar um padre que conhecia os ensinamentos de Padre Pio. O sacerdote confirmou: Foi Deus que te chamou pelo nome. Agora você precisa decidir. José passou 3 dias em agonia espiritual, exatamente como Paulo passou 3 dias cego. No 3º dia, confessou tudo, terminou o relacionamento adúltero, pediu perdão à esposa e recomeçou a vida. Anos depois, testemunhava que aquele chamado pelo nome tinha sido o momento mais aterrorizante e mais salvador da sua existência. Deus não o abandonou na mentira. Chamou pelo nome e exigiu resposta. O 5º significado que Padre Pio revelava é sobre os 3 dias de escuridão purificadora. Paulo ficou 3 dias cego, sem comer nem beber, em oração profunda antes de receber o batismo e a missão. Esse detalhe não é acidental. O santo capuchinho ensinava que toda alma verdadeiramente chamada à conversão profunda passa obrigatoriamente por um período de noite escura, ou do onde Deus retira todas as consolações espirituais, todas as certezas humanas, todo o apoio visível. É um deserto da alma. Santa Teresa de Ávila viveu isso. São João da Cruz escreveu tratados sobre isso. E você, se está sendo chamado para uma missão específica de Deus, também vai experimentar isso. Serão dias, semanas ou até meses onde você sentirá que Deus te abandonou, que suas orações não chegam ao céu, que tudo perdeu sentido. Mas isso não é abandono. É purificação profunda. Deus está queimando em você tudo que não é dele para que sobre apenas o essencial. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2, vemos o próprio Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo para jejuar 40 dias antes de começar seu ministério público. Se você está vivendo agora mesmo um período de aridez espiritual terrível, não desanime. Pode ser que Deus esteja te preparando para algo muito maior do que você imagina. Os 3 dias de Paulo eram preparação para se tornar o maior apóstolo de Cristo. Sua noite escura pode ser preparação para você se tornar instrumento de conversão de muitas almas. Mas como saber se o sinal que você está sentindo realmente vem de Deus e não é engano do demônio ou da sua própria psique? Padre Pio usava critérios claríssimos para discernir a origem dos fenômenos espirituais. Primeiro, estado de graça. Quem está em pecado mortal não recebe sinais autênticos de missão de Deus. Pode receber chamados ao arrependimento, mas não revelações de vocação específica. Se você quer ter certeza de que Deus está falando com você, confesse seus pecados graves imediatamente. Limpe a casa antes de pedir que o dono entre. Ora, segundo critério, frutos de paz profunda após a inquietação inicial. O demônio sempre deixa angústia permanente, medo paralisante, confusão crescente. Deus, mesmo quando perturba a alma, sempre deixa no fundo uma paz inexplicável, uma certeza de que, no final, tudo vai dar certo. Terceiro, conformidade absoluta com o Evangelho e a doutrina da Igreja.
Qualquer sinal que te leve a desobedecer os mandamentos ou a doutrina católica não vem de Deus. Quarto, humildade crescente. Sinais verdadeiros sempre produzem humildade profunda, reconhecimento da própria miséria e da infinita misericórdia divina. Se o fenômeno te deixa orgulhoso espiritualmente, achando que é melhor que outros, vem do inimigo. E quinto critério essencial: confirmação através de diretor espiritual sábio. Padre Pio nunca confiava apenas em suas próprias experiências místicas. Ele sempre as submetia ao crivo de seus superiores e confessores. Você também precisa buscar um sacerdote santo e experiente para confirmar o que está vivendo. Sinais verdadeiros de Deus sempre levam à conversão concreta, abandono de pecados, confissão sacramental, vida eucarística intensa e missão de caridade para com o próximo. Se sua experiência espiritual não produz esses frutos, desconfie. Agora, se tudo isso que revelei até aqui já tocou profundamente seu coração, se você está reconhecendo em sua própria vida esses sinais que São Paulo recebeu e que Padre Pio ensinava a discernir, faça seu compromisso espiritual público. Escreva nos comentários a frase completa: Senhor, que eu veja a luz e aceite minha missão como Paulo aceitou. Não é um comentário qualquer. Ou é um ato de fé que você registra diante do céu e da terra neste dia 25 de janeiro. E deixe seu like como reverência ao mistério sagrado que está sendo revelado a você neste momento. Inscreva-se no canal para continuar recebendo esses ensinamentos profundos de Padre Pio que podem mudar sua eternidade. Mas ainda faltam os 2 significados mais poderosos que o santo dos estigmas guardava para seus filhos espirituais mais maduros. O 6º significado é sobre Ananias, o instrumento humano da graça divina. Quando Paulo estava cego em Damasco, Deus não veio pessoalmente curá-lo. Enviou um discípulo chamado Ananias. Este homem teve medo porque sabia que Paulo perseguia cristãos, mas obedeceu a Deus, foi até ele, impôs as mãos, devolveu sua visão e o batizou. E aqui está uma verdade que muitos ignoram: nenhuma conversão se completa sozinha. Você precisa da mediação da igreja. Você precisa dos sacramentos, especialmente confissão e eucaristia. Você precisa de um guia espiritual que seja seu Ananias. Padre Pio viveu isso intensamente. Ele passava até 18 horas por dia no confessionário, sendo o Ananias de milhares de almas. Pessoas vinham de todo o mundo para se confessar com ele, porque sabiam que ali encontrariam não apenas absolvição dos pecados, mas confirmação do chamado de Deus para suas vidas. A carta aos Hebreus capítulo 5, versículo 4, ensina: Ninguém toma para si esta honra, senão quando chamado por Deus. Houve um empresário italiano nos anos 50, chamado Marcello Vincentini, que teve experiência mística poderosa numa viagem de negócios. Luz intensa, calor no peito, o voz interior chamando pelo nome, tudo ao mesmo tempo. Ele ficou confuso, com medo de estar enlouquecendo. Mas, ao invés de fugir, buscou o Padre Pio. Na confissão, o santo leu sua alma completamente, confirmou que aquela experiência vinha de Deus e revelou qual era a missão específica: abandonar os negócios ilícitos que praticava e usar sua fortuna para construir hospitais para pobres. Marcello obedeceu. Vendeu empresas suspeitas, confessou fraudes fiscais, pagou multas pesadas, perdeu metade da fortuna. Mas com o que sobrou, construiu 3 hospitais no sul da Itália. Anos depois, testemunhava: Se eu não tivesse encontrado meu Ananias em Padre Pio, teria desperdiçado o chamado de Deus por medo e confusão. Procure seu Ananias. Procure um sacerdote santo que possa confirmar e direcionar o que Deus está fazendo em sua alma. E aí agora chegamos ao 7º e último significado, aquele que Padre Pio considerava o mais poderoso e decisivo, guardado como tesouro sagrado. É isto: os estigmas invisíveis da alma.
Todos sabem que Padre Pio recebeu os estigmas visíveis da paixão de Cristo em 1918. Suas mãos, pés e costado sangravam continuamente por 50 anos. Mas poucos sabem o que ele revelava em particular. Assim como ele recebeu estigmas visíveis, toda a alma verdadeiramente convertida e chamada para missão específica recebe estigmas invisíveis. São marcas espirituais profundas, impressas pelo próprio Cristo, que identificam aquela alma como pertencente totalmente a Ele e destinada ao sofrimento redentor. Os sinais físicos que você sentiu, o calor no peito, a inquietação, a clareza repentina, tudo isso é apenas o início. O verdadeiro selo da eleição divina é a cruz específica que Deus coloca sobre sua alma para que, através do seu sofrimento aceito com amor, outras almas sejam salvas. São Paulo confirmou isso em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Padre Pio explicava que todo cristão é chamado a participar dos sofrimentos de Cristo. Mas algumas almas são escolhidas para sofrer de forma mais intensa e específica, como vítimas de expiação pelos pecados de outros. Pode ser sofrimento físico, doença incurável. Pode ser sofrimento moral, humilhações injustas. Pode ser sofrimento espiritual, noites escuras prolongadas, mas sempre com propósito redentor claro. Seu sangue derramado em união com o sangue de Cristo salva almas que estão caminhando para o inferno. E havia em Porto Alegre uma jovem chamada Lúcia Aparecida, que aos 20 anos teve forte experiência de conversão no dia 25 de janeiro de 1962. Sentiu todos os sinais: luz interior, calor insuportável no peito, voz chamando pelo nome, inquietação santa. Procurou o diretor espiritual que confirmou: Deus a estava chamando. Mas para quê? Nos meses seguintes começou a sofrer dores terríveis na coluna sem causa médica aparente. Os médicos não encontravam nada. Desesperada, ela rezou pedindo entendimento. E numa noite teve sonho vívido, onde Jesus lhe mostrou uma multidão de jovens caminhando para o abismo do suicídio. Ele disse: Lúcia, aceita essas dores como reparação pelos pecados dessa geração. Cada dia que sofreres em união comigo, eu tirarei 10 almas da beira do suicídio. Ela acordou chorando e aceitou. Viveu 40 anos com dores crônicas inexplicáveis, mas oferecia tudo diariamente pela juventude. Quando morreu em 2002, seu diretor espiritual revelou que ela havia registrado em diário íntimo mais de 500 casos de jovens que, segundo manifestações místicas que recebia, tinham sido salvos do suicídio através de suas dores oferecidas. Esses eram os estigmas invisíveis de Lúcia. Seu corpo não sangrava visivelmente como o de Padre Pio, mas sua alma carregava as marcas da cruz de forma real e poderosa. E agora, o que você deve fazer com tudo isso que foi revelado? Como se preparar adequadamente para receber e responder ao sinal de Deus? Primeiro, entre em estado de graça através da confissão sacramental. E não adianta querer ouvir a voz de Deus se sua alma está suja de pecado mortal. Limpe a casa, confesse tudo, receba a absolvição. Segundo, pratique o silêncio interior. Desligue-se de redes sociais, televisão, conversas vazias por pelo menos 1 hora todos os dias. Deus fala no silêncio. Enquanto sua mente estiver cheia de barulho, você não conseguirá ouvir o sussurro divino. Terceiro, faça jejum simples. 1 vez por semana, coma só pão e água. O jejum aguça a sensibilidade espiritual. Quarto, reze especificamente pedindo a São Paulo e a Padre Pio que intercedam para que você reconheça e aceite seu chamado de conversão. E quando o sinal vier, quando você sentir o calor no peito, a inquietação santa ou a clareza repentina, faça exatamente isto. Pare imediatamente o que está fazendo. Faça o sinal da cruz. Pergunte interiormente com humildade:
Senhor, o que queres que eu faça? Essas foram as palavras de Paulo em Atos capítulo 9, versículo 6. Não tente racionalizar. Não fuja do desconforto. Acolha o sinal com coração aberto. Anote tudo num diário espiritual. Descreva exatamente o que sentiu, quando, onde, em que circunstâncias. E procure confirmação com o diretor espiritual sábio o mais rápido possível. Depois que o sinal for confirmado como autêntico, sua vida precisa mudar concretamente. Faça ação de graças diária pela graça recebida. Continue o diário espiritual registrando como Deus segue guiando seus passos. Abandone imediatamente os pecados específicos que foram revelados durante a experiência. Perdoe seus inimigos sem exceção, assim como Paulo se reconciliou com os cristãos que antes perseguia. E aceite a missão concreta que Deus mostrou, seja na família, no trabalho, numa vocação religiosa ou leiga. E torne-se instrumento de conversão para outras almas. Compartilhe discretamente seu testemunho com quem está precisando ouvir. Não seja arrogante nem presunçoso, mas também não esconda a luz debaixo do alqueire. Se Deus te tocou, foi para que, através de você, Ele toque outros. Este dia 25 de janeiro não é data comum no calendário litúrgico. É portal de graça onde o céu se aproxima da terra de forma especial. É dia em que Deus continua chamando os Saulos para se tornarem Paulos, perseguidores para se tornarem apóstolos, pecadores para se tornarem santos. A mesma luz que derrubou o fariseu na estrada de Damasco pode te derrubar hoje na estrada da sua vida. A mesma voz que chamou Saulo, o Saulo, pode chamar você pelo seu nome neste exato momento. Os mesmos 3 dias de cegueira purificadora podem estar começando agora em sua alma. E os mesmos estigmas invisíveis que marcaram os grandes santos podem ser impressos em seu espírito para que você se torne vítima de amor pela salvação de muitos. Então, feche os olhos agora por um momento e faça comigo esta oração resumo que vai selar tudo o que foi revelado hoje. Senhor Jesus, que chamaste Saulo na estrada de Damasco, chama-me pelo meu nome neste dia 25 de janeiro. Faz cair as escamas dos meus olhos para que eu veja a verdade sobre mim mesmo e sobre tua vontade para minha vida. Envia-me meu Ananias, um diretor espiritual santo que confirme e direcione o que estás fazendo em minha alma. Marca-me com os estigmas invisíveis da tua paixão. E dá-me coragem para aceitar a cruz específica que preparaste para mim desde antes da fundação do mundo. Que eu, como Paulo e como Padre Pio, me torne instrumento da tua graça para a conversão de muitas almas. Mesmo que isso custe meu sangue, minha reputação, minha vida inteira, aceito agora o chamado que me fazes. Amém. Agora abra os olhos e entre neste caminho de conversão radical com esperança firme de salvação eterna e missão transformadora. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Seu ato de caridade pode ser o instrumento que Deus usará para tocar aquela alma. E lembre-se sempre, quando Deus te chama pelo nome, a única resposta possível é a mesma que Paulo deu. Senhor, que queres que eu faça? Que você tenha a coragem de responder assim e viver as consequências eternas dessa resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.